trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olá, hoje nós vamos trabalhar a sétima semente, a sétima lei da qualidade de vida, trabalhar os papéis da memória. O registro na memória depende da vontade humana? Muitos cientistas acreditam que sim, mas eles estão errados. O registro na memória é involuntário, acontece de forma automática. A memória humana pode ser deletada como a memória dos computadores? Milhares de usuários dessas máquinas acreditam que sim, mas não, é impossível deletá-la. Neste capítulo do livro é mencionado a história de um professor que foi rejeitado, tratado de maneira injusta por seu aluno e tomou uma decisão, que ele iria excluir aquele aluno da sua vida. E quanto mais ele tentava rejeitá-lo, mais o garoto era registrado na sua mente. Vocês acham que ele conseguiu excluir esse aluno? Não. Todas as vezes que ele via o aluno, ele sentia uma raiva intensa. E esse arquivo era lido e relido na mente do professor. Por que que isso acontece? Porque o registro é involuntário. E quanto mais pensamos naquela pessoa, mais ela é lida e relida na nossa vida. Isso acontece por conta do fenômeno RAM, registro automático da memória. O estudo da inteligência multifocal, ele vem comprovar cientificamente aquilo que já está registrado na Bíblia há muito tempo. Olha bem, vou ler um trechinho do livro. Quanto mais tentarmos rejeitar uma pessoa que nos perturbou, uma perda ou rejeição, mais ela será registrada, lida e relida e construirá milhares de pensamentos. A melhor maneira de filtrar os estímulos estressantes não é tendo raiva, ódio, rejeitando ou reclamando deles, mas entendendo-os, criticando-os, enxergando-os multifocalmente, ou seja, por vários ângulos, usando como oportunidade para crescer e determinando não ser escravo deles. Muitas pessoas pensam que perdoar é bom para quem recebe o perdão, mas primeiro é bom para quem perdoa. A emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior o volume da emoção colocada na situação, o registro será privilegiado. As experiências que vivemos são registradas na MUC, memória de uso contínuo, a nossa memória consciente, aquela que nós estamos lembrando durante o nosso dia. A gente usa muito essa memória no início e depois a informação ela é levada para ME, memória existencial, que se refere à memória inconsciente. Você recebeu um elogio, essa informação é colocada ali na MUC e você vai ler e reler durante o dia aquela informação. No dia seguinte, você já não vai ler com tanta frequência. Com o passar do tempo, essa informação vai para ME, memória existencial. Essa informação continuará influenciando sua personalidade, mas não com tanta intensidade. No momento em que o arquivo está sendo registrado, a quantidade de emoção vai definir a qualidade do registro. Existem alguns traumas que acontecem da seguinte forma: no momento, no foco de tensão, a pessoa se ela não conseguir filtrar a emoção, ela não vai para ME, ela fica plantada na MUC como uma lembrança traumática, doentia. Então a pessoa fica presa ali para o resto da vida. O que deveria ir para a memória inconsciente fica na memória consciente, torturando a pessoa. Às vezes uma pessoa que vai falar em público pela primeira vez, ela erra e ela fala: meu Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir, nunca mais eu falo em público. Ela não conseguiu filtrar a emoção. Então realmente ela fica lembrando daquilo o tempo todo e ela não consegue avançar. Gerou-se um trauma. Um outro exemplo muito clássico é a questão do volante, da direção. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, tirando minha carteira, algumas vezes eu cometi alguns erros, como por exemplo deixar o carro morrer, errar na hora de passar marcha, ainda era marcha manual. Eu não fiquei naquele trauma porque eu determinei, eu tinha uma convicção de que eu queria, que eu precisava dirigir. Por isso eu avancei. Muitas pessoas passam também por essa experiência, mas conseguem filtrar, aplicar a técnica do DCD, duvidar. Vem o pensamento automaticamente: nossa, eu não consigo, nunca eu vou conseguir. Mas se na hora você duvida, critica e determina: não, eu vou conseguir, por que não? Você se lembra que em outras situações você foi legítimo e que ali você pode ser legítimo também. E você vai treinando
até que tenha passado por esse desafio. Mas eu conheço muitas pessoas, tenho inclusive atendido algumas pessoas que têm um trauma muito grande. Quando pega no volante já começa a tremer, porque ali tem um trauma. E esse trauma acontece por conta do volume da emoção do momento, que a pessoa não consegue filtrar essas emoções, então essa informação não vai para a ME, ela fica plantada na muque, gerando ali então o trauma. E ela está sempre lembrando daquilo, lendo e relendo aquela informação e não abre mão dela. Você se lembra como aplicar a técnica do DCD? No caso do volante, por exemplo, quando vem o pensamento, você vai duvidar. Não, eu sou capaz sim, eu errei agora, mas isso acontece com outras pessoas. Você vai criticar aquele pensamento. Nesse momento eu estou assim, mas eu posso avançar para a próxima fase. Então você vai determinar, eu vou conseguir. Eu vou tentar até conseguir. Emoções tensas podem fechar a abertura da memória. Já percebeu que muitas vezes nós somos lúcidos em grandes problemas e agimos de forma tola, incoerente com pequenos problemas? Então, se o registro que tem ali é um registro doentio, ele vai fechar a nossa inteligência. E nesse caso vamos agir por instintos e não raciocinando. Por isso que diante de toda a carga emocional, sempre que tiver um problema, nós precisamos atuar, resgatar a liderança do eu, atuar para que o registro seja saudável. Reeditar o filme do inconsciente é registrar novas experiências no lugar da memória onde aquele arquivo está registrado. E o interessante é que nós não temos consciência do deslocamento dessas informações da MUC para a ME. Então por isso nós precisamos de forma consciente atuar para que quando esse registro acontecer, a gente esteja ali gerenciando todas as coisas conforme nós aprendemos nos episódios anteriores. O mestre dos mestres trabalhando os papéis da memória. Nós podemos ter essa certeza quando analisamos a relação de Jesus e os seus discípulos. A relação de Jesus com Judas, o traidor. Voltando na história que é registrada desse relacionamento, Judas, ele cuidava das finanças, do dinheiro da equipe de Jesus. Jesus sabia que Judas tinha um caráter fraco e ainda assim lhe confiava o cargo de tesoureiro da equipe. Ele poderia ter dado essa função para uma outra pessoa, mas Judas ficou com essa função. E isso não perturbou Jesus. Jesus não estava preocupado se Judas iria roubar a equipe, mas ele estava preocupado se perderia Judas. Judas não soube trabalhar os papéis da memória. O maior erro de Judas não foi nem a traição a Jesus, mas a traição a ele mesmo. Ele traiu sua qualidade de vida. No início, Judas esperava que Jesus fosse dominar o trono político, ficou impactado com a capacidade que Jesus tinha de falar, mas ele não conseguiu perceber que o que Jesus queria era o trono do coração humano. Jesus ele não queria expor ninguém e não expôs nem Judas. Ele sabia, ali na última ceia a gente vê que Jesus sabia que Judas o trairia. Quando Jesus menciona que um dos discípulos trairia, os outros quiseram saber quem, mas ele não falou, porque ele não expunha publicamente ninguém. Se você quer tornar uma pessoa pior, exponha os erros dela diante de todos. Mas até aquele momento eu acredito que Jesus tinha a intenção de recuperar o coração de Judas. E ainda assim, ele chega para Judas, ao invés de condená-lo, criticá-lo, ele dá um pedaço de pão e diz, olha, o que você tem a fazer, faça rápido. De alguma forma Judas percebeu, só Judas percebeu, nenhum outro discípulo percebeu e saiu. Naquele momento ele poderia ter tomado uma atitude diferente, mas não. Ele foi até as últimas consequências. E ao dar um pedaço de pão a Judas e deixá-lo livre para fazer o que tinha que ter sido feito, mostra o caráter de Jesus. Como ele preservava sua mente e acreditava sempre nas pessoas. Ele não induziu ninguém a acompanhá-lo, ele não forçou ninguém a fazer o que ele queria que fosse feito, mas ele deixava as pessoas livres. Aqui no livro é feito um paralelo com Stalin. Olha só, Stalin matou milhões de pessoas, foi um dos maiores carrascos da história. Dentre as suas vítimas estavam dezenas de amigos. Sabe por quê? Porque ele tinha paranoia, ideia de
de perseguição, associada à insensibilidade e incapacidade de sentir dor dos outros. Ele não tinha condição nenhuma de ter empatia. Ele era um homem grande por fora, mas pequeno por dentro. Então o simples fato de Stalin suspeitar que um amigo seu estava traindo já era motivo para condenar à morte e expor publicamente a traição. Muito diferente de Jesus. E aqui onde nós paramos no vídeo anterior, nesse momento, no ato da traição. Depois que Jesus se reergue, ele sente tudo aquilo que a gente conversou, mas então ele se levanta e se prepara para o que vai acontecer. Nesse momento, Judas chega com uma escolta e o símbolo, aquilo que ele escolhe para identificar, para que os guardas saibam quem é Jesus, é um beijo. Você se deixaria beijar por seu traidor? Muitas pessoas nunca mais falam com seus amigos depois de uma decepção. E Jesus, quando Judas se aproxima, ele não leva em conta a última lembrança, quando Judas saiu. E ele sabia que ele estava saindo para o trair. Quando Judas se aproxima e o beija, Jesus pergunta: "Que vens, amigo?", com um olhar dócil. Quem analisa essa cena pela perspectiva da psicologia, da psiquiatria, fica impressionado com a atitude de Jesus. Somente alguém com uma firmeza emocional muito grande consegue ter essa atitude. O contrário do que acontece com Judas. Ele sai de cena e o fenômeno RAM registrou no teatro da mente de Judas de maneira tão intensa a sua traição que ele não consegue se perdoar. Ele sai dali atordoado e fica se torturando. Essa informação da traição que ele mesmo teve, ela não sai da muque. Ela fica na memória dele, torturando. É um filme de terror se passando na mente de Judas. Se Judas tivesse se arrependido, com certeza teria perdão para ele, mesmo depois de tudo. Pedro viveu uma experiência extraordinária com Jesus após ter negado. Pedro se deixou reeditar o filme da memória e viveu novas experiências. Ele foi perdoado, ele se perdoou e viveu coisas extraordinárias, mas Judas não. Aquilo vai ser tão intenso, aquela emoção vai ser tão intensa para ele que ele vai tirar sua própria vida. Nós precisamos atuar no território da nossa mente. Quantas vezes nós temos atitudes de Judas? Traímos a nossa qualidade de vida, traímos as nossas emoções, traímos muitas vezes os nossos princípios, os nossos valores. Você já deve ter entendido que uma lei da qualidade de vida depende da outra. Você deve ser protagonista da sua própria história, gerenciar seus pensamentos, contemplar o belo, gerenciar suas emoções, usar a sua criatividade, acreditar nas pessoas, acreditar em você mesmo. Quando você viver um evento que é traumático, use a técnica do DCD, duvide, critique, determine, perdoe as pessoas, se perdoe também, viva a vida abundante que Jesus veio para que eu e você vivêssemos. Aquilo que